Baruque, capítulo 4. Aqui, Baruque é depois de Jeremias, de Lamentação. Jeremias, Lamentação, Baruque. É o livro que lamenta os acontecidos de Jeremias, e Lamentação lamenta o que ele passou e sofreu. São livros muito gostosos de estudar, muito bom. Amém. Na minha Bíblia é 1121, mas não sei se as páginas conferem. Se acha Jeremias, depois de Jeremias, Lamentação, depois Lamentação, Baruque. 4. Falando sobre a Bíblia, ela diz, ela é o livro do mandamento divino. O que a Bíblia é? É a lei que subsiste para todo sempre. O que a Bíblia é? E os que o abandonam morrerão. Gente, um chefe de família que não lê Bíblia, que recurso ele tem? Que estrutura ele tem para educar um filho? Pois a própria Bíblia diz que é o livro do mandamento. O que é um mandamento? É aquele que manda. E eu posso mandar, mas eu posso não ter autoridade naquilo que falo. A minha autoridade, ela só é quando ela está vinculada em Jesus. Até as enfermidades, você pode ir derrubando ela com a autoridade da palavra. Mas se você não tem o estudo da palavra, você fica perdidinho. Foi o que foi dito aqui. A gente começa a acreditar em tudo o que ouve e vai passando para outros aquilo que você ouve sem ter recurso e argumento. E o ponto de fundamento de uma comunidade, de um chefe de família, é quando você se fundamenta na Bíblia. Se bem que a ciência é uma coisa muito linda, mas a ciência tem uma grande dificuldade de acreditar. Porque a ciência mostra com os dados concretos. Se a ciência não conseguir um dado concreto, isso é uma ética que a ciência precisa ter. Porque a ciência trabalha com as coisas da terra. O agrônomo, ele precisa ter a certeza de quanto vai disso, daquilo, para a terra poder produzir. Então, isso tudo são coisas práticas, coisas visíveis, com dados e com confirmações, como foi dito aqui. São várias pesquisas, leva por todo tipo de pessoas, e esses tipos de pessoas que confirmam, vê o resultado, deu certo, escreve e afirma. Isso é bonito, mas isso é científico. O Espírito é outra história. O Espírito, você não espera resultado. Você tem que acreditar antes de acontecer. Aonde está Lázaro? Onde põe quem está morto, Senhor? Olha cada pergunta que Jesus faz. Eu me surpreendo. Às vezes eu estou conversando com Jesus, eu disse, Jesus, meu Senhor é bem engraçadinho, né? Aonde que põe um cara que faz 4 dias que está morto? E aí, quando deram a resposta, o que ele diz? Vamos lá. Mas fazer o quê, Senhor? Mas eu não te disse que quem crê ressuscita? Eu sei, Senhor, mas na ressurreição do último dia. Mas eu sou a ressurreição. Crê nisto? Creio, Senhor. Então vamos lá. Aí chega lá, tem um monte de problema.
tem uma pedra tapando o sepulcro. Tem um homem leproso, tudo enrolado em faixa. Ele estava morto. Ele estava na escuridão. E um monte de curioso ali vendo. Isso tudo é um absurdo. Paciência. É um absurdo pelos médicos. Queridos irmãos, queridas irmãs, mas não foi nenhum absurdo para o divino. Amados e amadas, eu estive no Paraguai um tempo atrás e um casal criou uma dificuldade de ter o segundo filho, que era o grande desejo deles. E foi dito que os médicos disseram que não havia possibilidade desta pessoa engravidar. Mas quando eu orei na cama deles, me veio uma imagem de uma menininha, do cabelo pretinho. E eu disse: vocês vão ser pai de uma menina, narizinho de papai, cabelinho de mamãe. Ela vai nascer com o cabelo pretinho. Esses dias atrás, que eu estive no Paraguai, eu fui comer uma pizza na casa dele. E vi a paraguadita, a losninho, como eles dizem, cabelinho pretinho, narizinho chato. Para a ciência não tinha mais o que fazer. Era ponto final. Então, eu gosto de pegar todos os ensinos que a ciência traz e pegar o ensino que a Bíblia traz. A Bíblia diz que ela é o livro do mandamento divino, é a lei que subsiste para todo sempre. Quer dizer, não é uma lei que nasceu agora e morre depois. É uma lei que subsiste para todo e sempre. E o descumprimento desta lei é o fracasso que a gente começa a sofrer. As exigências que o nosso interior tem é por falta de ser compensado sintomas e sistemas de vazios que a gente sofre. E o que preenche o vazio do coração é uma ação. E esta ação é o próprio Deus. A Márcia até abordou a respeito do homem ter desobedecido à lei de Deus. Ambos aí foram totalmente culpados. Pelo seguinte, porque a Bíblia declara, por isso que é bom estudar a Bíblia, estamos falando sobre ela, que Deus tinha dito para eles que eles tinham tudo à sua disposição. E que tudo que estava na existência da criação, ela por si se multiplicaria. Então foi-lhes dado a eles todo o direito, todos os frutos, todos os peixes do mar, todos os animais domésticos, répteis, tudo estava à mercê deles. E também todos os frutos que continha em si sua própria semente. Então, tudo tem a sua própria semente, sua origem, sua característica. Também o homem adquiriu esta semente. E esta semente é chamada semente da vida, que Deus colocou em mim como homem, em você como homem. Irmãos e irmãs, desta semente que Deus criou o homem, ele faz a mulher, a companheira. E ele diversifica um pouco a modelagem do aspecto masculino e feminino. E que foi tudo tão bem planejado e tudo
tão bem feito. Quando se lê a Bíblia, se descobre o que fica um pouco encoberto, as verdades que ela narra. Quando Deus disse para Adão, não é bom que o homem esteja só. Acho que 2,15 de Gênesis, ou 2,18, por ali afora, de 15 a 18, você vai encontrar essa passagem. Não pega, porque o meu tempo não vai dar. E disse para ele, que iria dar uma ajuda que fosse a adequada. Por isso, mulher, é tudo de bom. Diga isso para eles escutar, que ela se enche com isso, vai. E é. Perca para você ver. Homem é tudo de bom, diga aí. É o chamado pacto que a Márcia fez. Mas a gente esquece, irmão, irmã, uma coisa muito importante. Deixa eu pegar aqui mesmo. Vamos tentar fazer isso aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. É isto, consegui. Eu rasguei o nome dos meus internautas que... Vamos imaginar homem e mulher. Na lei divina, não na lei física e nem científica. Na lei divina, Deus colocou o homem como cabeça e a mulher como coração. Até no sistema do aprole, da produtividade, do crescer e multiplicar, divinamente seria isso: o homem desce em cima da mulher. E por que esse sistema divino? Porque a mulher, ela faz o papel de terra. E a semente tem que cair em cima da terra para poder brotar e dar fruto. Pelo fato dela ser terra, ela é muito mais do que ser semente. Porque a semente só pode agir se tiver a terra. E a terra só pode produzir se tiver a semente. Uma depende da outra. Mas a semente, uma vez que caiu, ela sai fora. A produção vai ficar na terra. Tudo vem da terra. Tudo é através da terra. Então a mulher é um território de Deus. Diga, eu sou um território de Deus. Eu sou um território de Deus. E nesse ato territorial, você produz aquilo que é chamado de genealogia. E nós somos isso. Nós somos árvore genealógica. E esta árvore produz um fruto. E esse fruto, ele diz ser o fruto da ciência. O que é uma ciência? É descobrir. É conhecer. Mas eu só poderia conhecer a partir de que a ciência, que me dá o conhecimento, viesse da orientação, da base fundamental, ou do próprio fundador, que foi Deus, por ordem dele. Mas um adversário entrou no sistema e tomou a frente. Aquela colocação que a Márcia fez foi muito bonita. Que Deus deu a escolha, mas o homem quis ser Deus. Então, ele quis ser Deus, ele se rachou, porque o homem não é Deus. Ele quis tocar na semente. E isto por conta dele ter desejo, liberdade e vontade. Essas três coisas é indomável dentro de nós.
Pela razão você não consegue nunca. Você não consegue. Pela razão você não consegue. Você consegue um autodomínio, você consegue domar esse estúpido que está dentro de nós com a graça e a misericórdia de Deus. Por isso, quando o homem vai semear sem a ordem de Deus, ele vai fazer um conjunto de pessoas. Então a Bíblia está nos ensinando. Ela é o livro do mandamento divino. Eu aprendi isso estudando a Bíblia. No mandamento divino, eu posso fazer isto e ter a prole a partir do momento que eu não invado, que eu não adentro em propriedade que ainda não é meu pertence. E o diabo então mudou a história. E eles foram tocar no tal fruto proibido. Diga para o irmão, é pecado tocar no fruto proibido. Fala aí para o irmão. Dá um tapinha nele e diga, é pecado coisar, irmão. Ah, mas é pecado. Só que o inimigo cegou e colocou o desejo dele. E por que ele fez isto? Só por um motivo, por inveja. A inveja é filho da cobiça. Quando a pessoa cobiça, é porque ele já invejou. Ele quis ser como aquele, como aquela. E somos ensinados a cobiçar, a desejar o que não é seu. Fala para o irmão, é pecado, irmão. E o 10º mandamento diz, não cobiçar as coisas alheias. E às vezes, essa tentação a pessoa tem. E o nosso adversário, que é cruel, ele inventou um meio fácil para isso acontecer. Veja se não é uma tentação. A pessoa tem esposa, dorme com ela, está à disposição dele, em muitos casos, sacramentalmente, com todo interesse, mas o homem, ao invés de olhar pela esposa, ele vai olhar pornografia no celular. Para tirar conclusão, se uma mulher tem a coragem de ficar nua e filmar o corpo dela e soltar em rede social, a quem essa mulher está servindo? Irmãos, e se um homem casado, meu respeito, queridos homens, você fica ali cegando aquilo ali, o que você está dizendo para a tua esposa? Mas esposa, pare e reflete também, de repente, é o único meio que você tem de vingar com o seu marido. Porque você só vai poder com o homem lá na cama, fora da cama ele passa por cima. Foi o que eu dito aqui. Eles não fazem carinho, eles não dão abraço, eles são isso, eles são aquilo. Porque homem não ama, homem deseja. Diga para o irmão, homem deseja. Por que você acha que Deus falou, não é bom que o homem esteja só? Porque sozinho ele só ia fazer besteira. Vai e coloca uma Eva. Essa Eva vai inventar de conversar com o diabo. Diga a Eva, fala aí. Amém? Se a pessoa não tem um respaldo bíblico, ele não consegue de forma alguma, desculpe, ele não consegue de forma alguma dominar esses ímpetos e desejos. E vocês, mulheres, devem morrer de dó do homem. Fala, coitadinho do meu homem. Fala. Homem é bobinho. Fala aí, irmão, fala. Vê como o homem fica assanhadinho perto de uma mulher, perto de uma moça. Dá um tapinha nele e diga assanhadinho. Porque ele é tentado.
E às vezes, essa tentação do homem é porque está faltando uma ação da mulher. Essa tentação da mulher está faltando uma ação do homem. E quem que poderia agir para fazer com que as coisas funcionassem? A palavra, a leitura bíblica, estudando a palavra. Pode pegar ali a Bíblia da baixinha. Toda manhã, por mais que nós entendêssemos, por mais que ela era ciumentinha, mas toda manhã nós estávamos com a Bíblia na mão, estudando junto, rezando junto, combinando um código. Irmãos e irmãs, mesmo assim era tão difícil, dar tão certinho, porque são seres diferentes. E quando Deus disse, não pegues e não toques, não coma, porque se você fizer isso, teus olhos abrem. O que abriria? Que olho que abriria? O olho da ciência. Então, a ciência entrou na razão do homem. E a razão do homem, pelo desejo de uma ação que veio da tentação, dominou ele. Dominou ela. Ela vai, pega o fruto e dá para Adão. Diga, Eva deu para Adão. E aí está o perigo. E Adão comeu, diga, Adão comeu. Em outras palavras, Adão coisou. Fala. E aí ele ficou nu. Impressionante. Ele estava nu. Ela estava nu. Então, estava tudo certo. Só que depois que eles coisaram, ele viu que ele estava nu. Mas como é que ele foi ver que ele estava nu? Porque a sua razão abriu para o mundo. Então agora ele descobriu que ele fez um erro, que ele errou. E é esse erro que está em alta no planeta Terra até os dias de hoje. Para eliminar este erro, para tirar isto, veio uma lei. E esta lei era para reparar o erro que eles fizeram. E com isto, eles necessitavam de fazer um sacrifício, uma prescrição, e esse sacrifício seria exatamente em reparação a esse erro e esse pecado. E Deus então iria literalmente criar um meio de salvação. Aquilo que já estudamos aí num cerco. Esse meio de salvação tinha que estar no agir do homem através de uma ação. E aí, a ideia bíblica é o altar. O altar aonde eles teriam que se ofertar a Deus. Oferecer a Deus. Um sacrifício para reparar, para expiar o pecado. E dentro deste sacrifício, teve que fazer um rito. E esse rito era uma oferenda no altar. Porque eles ofereceram o que não era deles. O corpo não era deles, o corpo era de Deus, dado para eles. Essa mulher não é sua, esse homem não é seu. O Senhor te deu para que vocês colaborassem, para que nós colaborássemos com a ordem da criação. Até quando a baixinha não melhorava, eu comecei quase a querer brigar com Deus, quando me bate um zoom. Ela não é sua. Eu te dei por um tempo. Foi aonde que a gente foi se consolando. Mas não é fácil para ninguém perder a pessoa que você ama. E o amor não é frescura. Diga isso para o do lado.
essa melação que a gente vê por aí afora, meu amor, beijando, isso é tudo frescura. Isso é tudo para parecer que se ama. Quem via eu com uma baixinha, parecia que nós éramos os piores casal. Mas a gente sabe o quanto isso fez bem. Quanto hoje ela me faz uma falta tremenda. E qualquer um, por mais que não viveu bem com o marido, ou com a mulher, a perda de um companheiro, depois outra, gente, 50 anos juntos não é 50 dias, não é? Então hoje, quantas vezes eu recordo de tudo que ela fez, e quantas vezes eu digo, poxa, Camilota, você podia ter sido bem melhor para ela. Fala isso para tua mulher aí, para o teu marido, você podia ser bem melhor. Amados e amadas, e aí então Deus faz o quê? Deus cria uma lei. E a lei que Deus criou não foi para prejudicar, mas Deus criou a lei para salvar. Porque agora o homem tem 2 caminhos. E como tem 2 caminhos, o homem não sabe qual caminho ele devia seguir. Como já foi dito aqui, o caminho largo. Como ele não sabe qual caminho devia seguir, por tendência humana, iria querer o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é o caminho largo. Só que o caminho largo é do outro. É fácil, é gostoso, é bom, de momento. Mas depois é tormento. Amados e amadas, então Deus cria um rito. Porque o demônio jogou na cara de Deus. Eles agora me pertencem também. Porque foi colocado o pecado no corpo dos primeiros pais. E a Bíblia nos diz, em primeira carta de São Paulo aos Coríntios, pega rapidinho lá, o que a Bíblia nos diz. 1 de Coríntios, deixa eu achar aqui, deve ser o capítulo 6, que vai dizer assim. Amém, gente? Amém. O capítulo 6 de Coríntios ensina no versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Vamos repetir? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Em casa você lê o texto completo. Versículo 15. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis então o membro de Cristo e eu farei membros de uma prostituta? O que é uma prostituta? É aquele ou aquela que prostitui a lei. Irmãos, de modo algum, versos 16. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito, os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor, então você tem a tua mulher, a partir que você una ao Senhor com ela. Quem se une ao Senhor, torna-se com Ele um só espírito. O corpo é da esposa, mas o espírito é de Deus, que para você tocar nesse corpo, você foi pedir autorização para Deus, mediante uma promessa. A mesma que foi feita no Jardim do Éden. Queridos irmãos e queridas irmãs, por isso a Bíblia diz, no versículo 17, pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se um só corpo, torna-se com Ele um só espírito. E aí olha a ordem que vem, fugir da fornicação.
É isto que você precisa entender agora. Leia comigo. Todos. Aonde é? É fora do corpo. Então o pecado cometido fora do corpo é um pecado. Mas ele não te condena. Porque está fora. É o pecado venial. É o pecado que o demônio não tem direito de cidadania, embora sendo pecado. Mas olha o que a Bíblia diz. Eu vou repetir, o versos 18b. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Porque, irmãos, a história de marido e mulher que eu estava fazendo aqui com vocês. Marido e mulher, se eles relacionam sexualmente, eles vão fazer isso. Eles vão estar juntos, mas não são unidos. Olha, está juntinho, ó. Mas aí, cadê a união? Que estabilidade tem? Que segurança tem? Ah, estamos comendo junto, estamos dormindo junto, estamos andando junto. Ela é minha e eu sou dele. Mas para nós tornar um só corpo, se eu quero que esta superfície se torne um com essa, eu vou passar uma cola aqui bem passadinho, e aí eu vou colocar. E aí então, essas duas superfícies estão unidas. Eu não consigo mais tirar ele dela. Porque eu uni no Senhor num único Espírito. Então o meu corpo agora pertence ao Senhor. E ele diz, só a morte tem a autoridade de separar. Porque quando você une no Senhor, é por toda a vida, enquanto você viver, vocês se tornam um. Diga para o do lado, você escutou, bendito? E tudo que você quer de melhoria para o seu casamento, para a sua família, é ao Senhor que você vai. Os meus projetos, eu coloco na mão de Deus, porque a Bíblia me ensina isso, quer ver? Pegue Provérbios, capítulo 16. Bem rapidinho, que o meu tempo já está estourando. E quando achar, digam amém. Amém? Em Provérbio, capítulo 16. Provérbios 16. Acharam, digam amém. Cabe ao homem formular projeto no seu coração. Esse aí é o que tenho que fazer. Mas uma vez que eu elaborei um projeto, eu não vou executar ele sem antes ir a Deus. E se eu fizer isso, eu me quebro. Porque ele diz, mas do Senhor que vem a resposta da língua. Então eu faço um projeto e vou colocar na mão do Senhor. É Ele que vai me dizer, faça, ou é Ele que vai dizer, não faça. Quando Saul perseguia Davi, eu não vou pegar, gente, que já está acabando o meu horário. Mas está tudo na palavra aqui. Então ele recebeu uma incumbência de um amigo dele, Jonatas, filho de Saul, que era para destruir o pai, porque o pai estava perseguindo ele. Então Jonatas ficou muito amigo de Davi e contra o pai, porque ele viu as barbáries que o pai fazia. E levou tanto incentivo, e Davi foi e consultou o Senhor. Senhor, eu devo ir a Seila? O Senhor entrega o exército em minhas mãos? E o Senhor disse, sim, vai que eu entrego.
Mas quando ele foi guerrear contra os aquenitas, contra os heveus, o Senhor disse: não vá, mantém-se em seu guarda. Então, gente, a Bíblia nos ensina todas essas coisas, mas você não lê Bíblia. Dá um tapinha no irmão, digo que você precisa ler Bíblia, irmão. Se você não lê Bíblia, você entra em depressão, você entra em tristeza, você desespera, porque que segurança que você tem se você não tem certeza do Deus que você serve? Eu tenho que ter certeza no Deus que eu sirvo. Então ele diz claramente: cabe ao homem formular projeto em seu coração, mas do Senhor que vem a resposta da língua. Todos os caminhos parecem puro ao homem, mas o Senhor é quem pesa os corações. Versículo 3, leiam alto. Confia os teus negócios a quem? Mas o povo confia no dinheiro, o povo confia no financiamento, o povo confia no rolo. Não vai dar certo. Pior inimigo seu é o dinheiro. Esse cara é metido. Todo mundo ajoelha diante dele, chora por ele, se mata por ele, mata, rouba, e não para refletir, amados, que eu preciso e que eu dependo do dinheiro. Mas eu dependo do dinheiro que o meu Senhor prepara para mim. Diga isso por irmão. E o meu Senhor, que ao teu disse, que agora em diante comerás o pão com o suor do teu rosto. Isso até que você volta na terra. Porque da terra você veio, na terra você vai voltar. Amados e amadas, se eu peco com o meu próprio corpo, eu dou direito do meu corpo ser um corpo pesteado, sem vida. Porque eu estou pecando com o meu próprio corpo. Traição. O que é a traição? É um demônio atrás da tua ação. E ele vem sempre por trás, porque ele não encara você, mas ele usa de meios para derrubar você. Ele não encarou diretamente Adão. Ele sabia que a Eva era tudo o que ele precisava. A mulher é mais sentimental, a mulher é mais amorosa, a mulher enxerga mais longe, tem melhor percepção das coisas do que o homem. Vê como um homem carrega uma criança, vê como uma moça que nunca teve filho. É da natureza, ela já faz uma caminha para o neném. Porque isso é a origem feminina. Irmãos e irmãs. Então o que ocorre? O inimigo sabia. Para mim chegar até o homem, eu tenho que pegar a mulher. Porque ela vai me ouvir com maior intensidade. A mulher enxerga mais longe. No dia que a tua mulher dizer, não faça isso, que não vai dar certo, escute, senão você se arrebenta. Porque ela enxerga mais longe. Amém? Joãozinho, leve blusa, porque pode fazer frio baixinho. Você está louca com calor desse? Eu não vou levar blusa. Leva, não te pesa. Eu não vou levar. Chegava lá, o tempo mudava, eu tinha que ficar emprestando blusa. Diga ao juiz do camilote. Joãozinho, cuidado com aquela mulher que ela não tem boa intenção com você, meu marido. Amém?
E ela via. E quando ia perceber, eu dizia, aquela mulher está certo. Em servos, ela dizia, Joãozinho, olha, aquilo ali não está me cheirando bem. Quando a minha ex-nora fez um acampamento, ela falou, Joãozinho, essa mulher não está me cheirando mais baixinha, você não... Joãozinho, você vai ver o fim disso. Olha no que deu. Mulher enxerga mais longe. Fala aí para o irmão escutar. Dá melhor ouvido para tua mulher, porque senão... Amém? Até porque é bíblico. Se a mulher começar a dizer, você está bebendo muito, meu marido. Você está muito estúpido, você tem que mudar. Escuta ela, porque ela está sendo uma voz sábia. E a mulher sábia, ela duplica o ano do marido. Está lá em 25 de Eclesiástico. Irmãos e irmãs, então o que ocorreu? O inimigo vai e joga na cara do Senhor o seguinte, eu sou o primeiro. Fui eu, o primeiro ser que entrou no teu planeta Terra. E eu vim com o objetivo de cuidar do Éden. E suflar a graça em toda a obra da criação. Só que eu não quis fazer parte do teu reino e das tuas ordens. Por isso eu me tornei um outro deuses. Então você cuide da sua área, que eu cuido da minha. Você é feito para construir e eu sou feito para destruir. E eu vou te derrotar, Deus de Israel. Eu vou te derrotar. E Deus sabia disso, desce no jardim e disse, olha meus amigos, eu te dei tudo, está tudo nas suas mãos, mas no meio do jardim tem uma árvore que vocês não podem tocar, porque ali tem um fruto proibido. E que fruto é esse? Só você olhar onde está teu genital, você vai ver que está no meio certinho da árvore genealógica. E é isto que trouxe todo o transtorno para a humanidade, irmãos. Por quê? Porque utilizando desse fruto, você entra em um lugar proibido. E se você entra num lugar proibido, você vai caracterizar o espírito de adultério. E segundo a Bíblia, você vai formar um corpo com ela. Como você formou um corpo com ela, e aquele corpo era um templo de Deus, agora é um templo de Deus, mas é também um templo do pecado. E o pecado não perdoa. Toda vez que você faz um projeto, o pecado joga na tua cara. Você não tem autoridade. Você não é digno para isso. Você fez errado. Você pecou diante do teu Senhor. Ele vai te castigar. E como isto está na natureza, porque nós, quando nascemos, o pecado existia. E a Bíblia diz, eis que eu nasci na culpa, deve ser 50, verso 7 do Salmo. Eis que eu nasci na culpa e minha mãe me concebeu no pecado. Pegue a carta. Por isso que você tem que ler Bíblia. Os pregadores não pegam muito Bíblia porque Deus dá a passagem e eles não sabem onde vai estar escrito. Mas eu sei onde está escrito. Pegue a carta de João, aliás, Tiago, uma passagem muito bonita que está escrito no capítulo 1 de Tiago. E no versículo 12, Tiago 1,12. Quando achar, digam amém. Gente, vamos adiantando que o meu horário está acabando. Feliz o homem que suporta a tentação. Feliz o homem que suporta a tentação. Diga para o do lado, você é tentado, irmão? Tem homem que é tentado ver pornografia. E vai ver pornografia. Amém?
E se o seu marido tem essa tentação, como que você pode derrubar isso dele? Acusando, chorando, fazendo barraco, porque eu agora não valo mais nada mesmo, você está me trocando por essas prostitutas do celular, meu marido, agora você tem que escolher, ou eu, ou essas devassas do celular. O que você está fazendo? Você está sendo um anjo mau na vida dele. Ele foi abocanhado pelo diabo, e você está sendo abocanhado por ele. A mesma história, o diabo pegou Eva, para Eva pegar o Adão. Dá um tapinha nas mulheres, diga, você está escutando, mulherada? Eu não sei também porque vai mexer em celular de homem. Deixa esse negócio rodar. Mas elas têm uma sede de mexer no celular do marido. Dá um tapinha na mulherada, diga, juízo, mulherada. Pelo amor de Deus, juízo. Mulherada, para de cobrar amor do teu marido. Seja amor para ele. Porque é só o que ele sabe. A hora que ele quer coisar, ele vira um anjinho. Ele beija, meu amor, como você é linda. Quando termina, vira DVD. Deita, vira e dorme. Diga, misericórdia. Mas ele é tentado a isso. Porque ele é um fogão a gás. E a mulher é um fogão a lenha. Qual é a diferença de acender um fogão a gás e acender um fogão a lenha? É rápido, ele já está aceso. Ela tem que assoprar muito e às vezes nem pega fogo. Diga misericórdia. Desculpa, mas eu estou dizendo realidade. Irmãos e irmãs, feliz o homem que suporta a tentação. Nós estamos estudando a Bíblia, o que a Bíblia diz. É os ensinos que a Bíblia nos dá. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Para gente que é homem, por exemplo, pensa que é fácil. Pensa que é fácil. Há 4, quase 5 anos sem ter uma relação. Irmãos, isso não é fácil. Um pouco porque é da natureza. E outro pouco é porque vem da tentação. Então tem hora, meu amigo, que você tem que pegar uma toalha, encher de humo e morder. E como é que se desvia o pensamento quando você está naquela base? Diga misericórdia. Então você tem que lembrar na Bíblia. Suporta, 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 suporta. Quantas mulheres que eu atendo, que ela diz, ai, seu João, eu não aguento, eu já tenho até uns meios aí de me satisfazer meu prazer. Outra, ai, seu João, eu uso do meu cachorro, diga misericórdia. Tudo isso eu atendo nessas caminhadas. E lá no fundo é uma cantada por tabela. Se você não for firme, meu amigo, você cai. O meu finado sobrinho dizia, tio, eu conheço 400 mulheres, tio. Japonesa, italiana, coreana, a preta, a branca, polaca, a magra, a feia, a gorda. É tudo a mesma coisa, tio. Tio, não caia, tio, porque se você cair com uma, não fica só nenhuma. Isso é filosofia do meu sobrinho. Não sei porque eu não tenho essa experiência. Diga glória a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, versículo 13. Ninguém, quando for tentado, diga, é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Leia o versículo 14. Cada um é tentado pela própria concupiscência que atrai o desejo. Você fica formando ideia. Você fica imaginando, diga, não imagina que você cai. Fala aí, por irmão. Porque tudo está no psi. Se, lógica. Vem o psi, vem a lembrança. Se você continuar, você fica perigoso. Mas você rejeita. Rejeitando, você vai sofrer.
dói. É desconforto. Um homem ereto é um desconforto. Se ele não tiver equilíbrio, ele vai burrada. Ou ele arruma outros meios, ou ele vai trair mesmo. Só Jesus que dá essa força. E essa graça até hoje eu consigo, graças a Deus. Até hoje, meu futuro não pertence a mim. Mas até hoje, o meu corpo é consagrado a Jesus. Amém? Talvez é até por isso que muitos desejam a gente, porque é um corpo limpo pela honra e glória de Deus nessa área. Amados irmãos e irmãs, cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Você é cúmplice. O que é uma concupiscência? É olhar com outros olhos a mulher dos outros. É desejar aquela uma do vestidinho curto. É ficar na tela de celular, como diz o Paulinho, mente e mão direita, vendo o que não deve. Diga para os mineiros, cuidado os mineiros, fala para eles. Dá uma glória a Deus aí, Brasil. Amém? Diga para os paulistas e o resto, cuidado, povo. Se você tem uma cumplicidade, fica mais fácil para o inimigo. Veja o que diz o versículo 15. Vamos ver se você entende ao ler, todos. A concupiscência que o pecado faz? Mas você ainda está vivendo. Só que o que morreu está lá dentro. Você morre por dentro. E morrendo por dentro, você já não tem mais a mesma atitude de antes. Quando a pessoa peca, a primeira coisa que ele faz é afastar da igreja. Ele tem vergonha de ir na igreja. Ele tem vergonha da sociedade. Mas isso agora foi dado a volta por cima. Então não é mais feio pecar, não é mais feio separar, não é mais feio nada. Virou o relativismo, todo mundo faz. Por que eu não posso fazer? O fulano não deu certo, agora o diabo começou a destruir sacerdote. Jogar sacerdote em braço da mulherada por aí. Porque, pelo amor de Deus, essa mulherada também vai com cada roupa na igreja, que é só por Jesus. Na igreja não é lugar de shortinho, de regata, não, gente. A igreja é a casa de Deus. Vai de shortinho quando você for lá pegar canudo, colar grau. Lá você vai de shortinho para ver se você entra. Se nesse sistema do mundo você tem que ter a roupa adequada, por que na igreja tem que ser de qualquer jeito? Não, é coisa feia. Umas vão com aquelas roupas apertadas, marcando o corpo. Isso é assédio sexual. Amados, é como diz um padre amigo meu, seu João, tem vezes que eu vou dar comunhão para o povo, em vez de eu falar o corpo de Cristo, eu digo Cristo, que corpo? Então é o contrário. Amados, irmãos e irmãs, a concupiscência, depois de conceber, dá a luz ao pecado. Depois de você aproximar com um beijinho, com um abraço, porque o negócio começa muito por longe. Amém? Muito por longe. Você acaba caindo e você literalmente cai na morte. E quantas pessoas morreram em pecado? Aqui ninguém está julgando e condenando ninguém. Aqui só está dizendo o que a Bíblia diz. Quanto que morreu em pecado? Se a pessoa morre num pecado mortal, não tem como ele ir para a definição eterna de Deus. Porque a Bíblia diz, passa o céu e passa a terra, minha palavra não passa. Se a pessoa caiu nesse pecado, ele pecou com o corpo. Então sua alma está comprometida. Para eliminar esse comprometimento,
Deus criou a igreja, Deus criou o sacerdote, para que o sacerdote absolva os teus pecados. E ao absolver os teus pecados, você é reintegrado novamente na graça de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, é até bom, quando você cai num pecado desse, você ungir teu genital com óleo santo, com sal santo e com água santa. Toma banho e unge em arrependimento, porque por ali entrou o sistema da morte. E através da unção. Por que tem unção dos enfermos? Por que tem a unção dos mortos? Porque o pecado da morte são só aquele pecado que foi contraído com o corpo através da sexualidade. Segundo o que a Bíblia diz. Você quer ver uma verdade? Vá um pouquinho para frente e veja o que diz a carta de João. A primeira carta, ou segunda, deixa eu achar aqui, já te passo para ti. Só um minuto lá, deixa eu achar onde está. A primeira, ver se é a primeira ou é a segunda. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Olha como é grave. Como é o mês da Bíblia, nós estamos pegando os textos, estudando o que a Bíblia diz a respeito de nossas vidas. A confiança, 1 João, carta de João, primeira carta de João 5, versos 14. A confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos concederá. Para mim obter a graça de Deus e ter sucesso na vida, eu tenho que estar unido a ele. E cumprir aquilo que eu faço talvez todos os dias. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu proponho isso para Deus, mas eu não faço. Eu só falo. E a Bíblia diz, em livro do Tiago, que aquele que não cumpre a palavra é como aquele que olha no espelho e contempla a sua fisionomia. Mal sai dali, esquece como era. Então, cumprir a palavra não é ficar encerando o banco de igreja. Não é todo dia. Não é ter um palitozinho branco de ministro da Eucaristia. Tudo isto é maravilhoso e deve ter. Mas isso não te dá salvação. Porque isto pode ser um ato físico. Nós estamos falando mais profundo de você ser tudo isto, mas estudar a palavra, porque senão você fica como um papagaio, falando o que escuta os outros falar, fazendo o que vê os outros fazer, mas não tem definição própria, o que a Márcia estava dizendo aqui. E definição própria é não aceitar tudo. É o tal radicalismo, né, que vem. Então o que o Senhor Deus nos diz? E sabemos que Ele nos atende, versos 15, em tudo quanto lhe pedirmos. Sabemos daí que já recebemos o que pedimos. Quando eu pedi a Deus que eu ia desmanchar isto para fazer algo novo, quando eu pedi a Deus que eu queria trocar meu carro numa caminhonete, quando eu pedi isso, quando eu necessitava de um trator aqui para a chácara, quando eu pedi isso para a minha cirurgia, é um mistério. Mas quando eu sinto de Deus, faça, então Ele está sabendo que eu estou fazendo segundo Ele. E Deus não falha. Se Ele confirmar, então pode fazer que dá certo. O grande problema é que nós damos mais a ênfase no que pensamos e não no que Deus fala. Porque a nossa cabeça é louca.
Ela pensa 1000 coisas. E aí nós fazemos o nosso plano, pegamos Deus e colocamos no nosso plano e dizemos, porque Deus me falou isso, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. E a Bíblia diz assim, quando é Deus, está lá em Deuteronômio 18, quando é Deus que fala, vai confirmar. Se você diz que foi Deus que falou e não confirmou, foi uma presunção. E aí você lê 14 de Jeremias, você vai dizer, eu não ordenei ninguém a fazer isso, eu não enviei ninguém para pregar. Quantas pessoas que saiu pregar, formando equipe, pregando, cadê? O Deus que mandou não sustentou eles. Porque na verdade foi coisa da cabeça. Mesmo nas orientações, nas intercessões, a gente tem que ver se vem de Deus ou se é da minha cabeça. Porque em vez de eu ajudar, eu posso atrapalhar. Queridos irmãos, são duas coisas ambíguas. É de quem está profetizando e de quem está recebendo a profecia. Porque quando Jeremias profetizou para Nabucodonosor que ele iria reinar sobre Israel e seria o único governo de Israel, na hora ele duvidou. Mas ele entrou e reinou. E quando ele parou de acreditar no reino e tirou Deus da história e foi fazendo imagem, foi prontando barbárie com as coisas do templo, destruiu o templo, formou guerra, colocou o povo numa Babilônia lá, usava do que era de Deus para suas farras e bebidas. Essa altura Jeremias já tinha morrido, Deus levantou Daniel, e Daniel falou abertamente com ele, e ele não obedeceu, e ainda fez um desafio, se você não me obedecer, eu jogo vocês dentro do fogo. Jogou, e o fogo não queimou. Diga, com Deus ninguém pode, diga glória a Deus. Esta é a certeza que a gente tem. Então, quando eu tomo minhas decisões, e Deus confirma, fico tranquilo, porque Ele vai confirmar. Amém, gente? Amém. Versos 16, eu repito. Se alguém vê, se o irmão cometer um pecado, que conduz à morte, reze, e Deus lhe dá a vida. Qual é o pecado que conduz à morte? Aliás, que não conduz, obrigado. O pecado que não conduz à morte é o pecado que não é o pecado mortal. É pecado, mas não é mortal. Isto para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte. Não digo que reze por este. Então, qual é as nossas orientações? Legalizar a vida. Como alguém veio aqui me pedir oração, mas quando comecei a falar com ela, ela rejeitou e me chamou ainda de louco. Eu vim aqui para você rezar para mim. Eu falei, mãe, amiga, eu não vou jogar pérola aos porcos. Não. Eu só rezo para você quando você colocar a tua vida no caminho de Deus. Ela saiu braba aí e não foi. Versos 17. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Diga glória a Deus. E para o pecado que não leva à morte, é o pecado venial, que a gente entra no campo de purificação depois. Conclusão do que estamos dizendo. Sabemos que aquele que nasceu de Deus não peca. Gente, eu me bati tanto nesse versículo. Senhor, mas quem nasceu de Deus e quem não nasceu de Deus, se toda a vida vem do Senhor? E aí ele foi me explicar quem é nascido de Deus. Está na palavra. Pega livro, eu já estourei horário, mas vou tentar ser bem rápido. Livro de sabedoria.
Está ali logo depois dos Salmos. Amém, irmãos? Aleluia. São essas coisas que o mundo precisa saber e compreender. No livro de sabedoria, esse livro é fantástico. Eu não sei como é que o povo não para ler essas coisas lindas que tem aqui dentro. É uma coisa bonita, o tempo não dá para detalhar mais, mas só vamos dar uma pincelada. No capítulo 2 fala do falso raciocínio. O falso raciocínio é dizer assim: eu estou com depressão, eu estou muito mal. O falso entrou na sua mente. E por que ele entrou? Normalmente, a depressão vem de um fato ocorrido. Ou uma traição, ou uma perda financeira, uma decepção em qualquer sentido, ou pela perda de um ente querido. Gente, eu conheço isso com detalhes. Só que o que eu prego é loucura para os eruditos. A agonia da morte é a coisa mais horrível que tem. Eu sei porque eu já experimentei na minha carne, e eu sei porque eu vou muito em UTI orar. E pela graça que Deus tem me dado, pelo discernir do Espírito, a gente consegue detectar o estado que está aquela ação. E na ciência diz, está em estado vegetativo. A pessoa não ouve, a pessoa não fala. Mas existe uma série de coisas que agora nem entra, porque não terminaria se eu entrasse. Mas resumindo, é uma série de motivos que a pessoa chega nesse estado. Uma série de motivos. E às vezes a gente engana, porque diz assim: ele foi seminarista, ele é coroinha, ele é ministro da Eucaristia. A gente olha aparência e título. Tudo isso é lindo. Mas de repente tudo isso não é cristão. Porque eu fui assim. Agora, não é porque eu fui que todo mundo é. Eu estou citando o exemplo de quem é. Eu era ministro da Eucaristia e eu era um ministro permanente. Eu tenho aí meu certificado de ministro da Eucaristia permanente. Mas, como ministro da Eucaristia, eu tinha 8 inimigos. Eu odiava. Eu ia na água da areia, celebrar culto e dar comunhão para os outros, odiando 8 pessoas. Diga, ao juízo do camelote. E todo mundo achava que eu era o padre, o bonzinho. Me chamavam até de João Padre lá nas águas da areia. Mas eu tinha no meu interior um motivo para isso. Porque eu tinha um cargo na igreja, mas eu não tinha experiência de Cristo. Então eu vivia segundo a lei. Era como os fariseus. Atava fardo pesado, coloca no ombro dos homens, mas não sequer mexe com uma palha. Eu mandava os outros fazer quando eu não fazia. Saía da igreja, ia judiar de bêbado na porta da venda. Ia jogar bola, ia chutar a canela dos outros. Diga ao juiz do camelote. Montava numa mula, ia jogar a mula em cima das pessoas em campo de bola, entrar na invernada, soltar o gado do povo. Só que domingo cedo eu estava dando catecismo de novo. Diga misericórdia. Isso é um falso raciocínio. Falso raciocínio é também aquela hora da morte. Por isso a igreja nos ensina, agora e na hora de nossa morte, amém. A minha irmã estava na agonia da morte e não morria. E quando fui no hospital rezar por ela, ela não morria
Porque ela não perdoava o marido. Gente, por que depois que eu coloquei a mão na cabeça dela, fui no ouvido dela e disse: perdoa, minha irmã. O teu irmão está aqui com a graça de Deus. Você está nos últimos minutos de sua existência. Perdoa teu marido. Fale comigo. Fala no teu pensamento. Porque a gente percebe que a pessoa fala. Só não sai voz. Porque o inimigo está ali travando. O mesmo aconteceu com a minha esposa na UTI. Por que ela viveu mais um ano depois que ela ficou morta das 9 às 4 da tarde? Por um motivo. Mulher do pregador. Mas infelizmente ela não perdoava. Ela criou na cabeça que eu traía ela. E por mais que se falava, e a língua do povo é um castigo, e eu dizia: você não entra no céu se você não perdoar. Bateu lá e voltou para trás. Aí ela ligou para a pessoa, pediu perdão, foi tranquilo para o céu. Quem não perdoa não entra no céu. Diga isso para o irmão escutar a experiência viva. Não entra. O que é de gente que... No Paraguai foram 2. Deram até no outro dia de manhã. Vai ver que bonita que ela está lá com o marido. Porque odiava. Mas foi e pediu perdão. Está vivendo. Deu para o irmão: confessa e perdoa. Porque na hora da morte acontece isso. As últimas respiração da morte, pode vir uma lembrança, pode vir uma imagem, porque todo mundo tem alguém na vida que ele considere que se apega. E se aquela pessoa, ao morrer, ela lembra em você e deseja ter você ali. Eu sei disso porque quando eu desmaiava, que eu entrava naquele mundo da morte, eu tinha um amigo por nome Itamar Peixoto. Como eu desejava estar com aquele rapaz na hora que eu estava mal. Porque era um grande amigo meu. Era uma pessoa que eu considerava. A gente cantava junto, a gente brincava muito junto. E eu desejava ter ele. Mas o inimigo acabava me tirando do corpo e eu acabava... Se numa dessa eu morro, eu levo o cara comigo. Porque daí eu morro fechando, eu morro desejando. Você entende isso quando você ama uma pessoa e a pessoa te trai. Que situação que você fica vendo a pessoa que você ama ao lado da outra ou do outro? A dor é de morte. E tudo que acontece no físico aqui na terra, acontece no reino do Espírito. Por isso que a igreja e a Bíblia ensina a rezar pelas almas. Porque na medida que vai se orando pelas almas, vai desconectando. E é por isso que pessoas às vezes sofrem depressão, morte. E aí que vem todo um drama. Ah, porque o fulano que morreu está aparecendo para ele, está aparecendo para ela. Não, meu amigo, quem morre não volta. Samuel 14 diz que a morte é como uma água, uma vez que cai não dá para catar. Assim não há notícia que alguém voltou do mundo dos mortos. Mas então o que é essa manifestação? O que o Centro Espírita pregou, que é a alma da pessoa que voltou a reencarnar em você. Não é isto. Vamos ver se amanhã dá tempo, eu vou falar isso com mais detalhe, porque agora o tempo já estourou. Então, o falso raciocínio também é tudo isto. E a pessoa acaba, literalmente, tendo as ideias erradas. Querido irmãos e queridas irmãs, e ali no capítulo 3, digam amém. Diz assim, sabedoria 3. Mas a alma dos justos estão aonde? Nenhum tormento os tocará. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos. Seu deslance
é julgado como uma desgraça, e sua morte como uma destruição, enquanto na verdade está em paz. Estando com Deus, dá tudo certo. Diga isso para o irmão. Repete isto. Amém. Diga glória a Deus. A Bíblia nos diz, no capítulo 4 de Sabedoria, e no versículo 1, mais vale uma vida sem filhos, mais rica de virtudes, sua memória será imortal, porque será conhecida de Deus e dos homens. Quando está presente, imitam-na, quando passada, desejam-na. Ela leva na glória uma coroa eterna, por ter triunfado sem mancha nos combates. Se tivesse tempo, eu ia detalhar isso para vocês. Versículo 3. Mas para nada servirá ainda que numerosa raça de ímpios, procedendo de renovos bastardos, quer dizer filhos, não estenderá raízes profundas, não estabelecerá numa base sólida, ainda que por algum tempo estenda seus ramos, estando instavelmente assentada, será abalada pelo vento e pela violência da tempestade será desenraigada. Os galhos serão quebrados antes do desenvolvimento. O fruto deles será inútil, verde demais para ser comido, impróprio para qualquer uso. Porque os filhos, está falando tudo isso do adultério, porque os filhos nascidos da união ilícita serão no dia do juízo testemunha a deporem, melhor leio, contra seus pais. Quanto ao justo, mesmo que morra antes da idade, gozará de repouso. A honra da velhice não provém de uma longa vida, e não se mede pelo número dos seus anos. Queridos irmãos, agora entenda, quantas pessoas nascidas da união ilícita. E o que Isaías diz? Que os filhos das desamparadas serão mais numerosos do que os filhos nascidos da união lícita.